Boa noite, meus irmãos em Cristo. Mais uma vez aqui estamos para nossa preparação e reflexão desta noite, buscando sempre a sintonia com o mundo maior, com os espíritos superiores, que nos ampara, nos protege. Nós esperamos que todos vocês estejam resguardados pela proteção divina, que estejam firmes e esperançosos diante de tantas dificuldades que nos surgem a cada dia, mas também que estejamos cooperando com a espiritualidade, cumprindo os protocolos necessários para nos prevenir das pandemias, que ainda traz tanto sofrimento e dor. Então precisamos manter as máscaras, a distância social, lavar as mãos, o álcool em gel. Tudo isso é de grande importância. E aguardarmos as vacinas, que já estão chegando, mas mesmo assim precisamos manter esses protocolos que são importantes, nos prevenindo fisicamente, mas também buscando a proteção da vacina espiritual que nos imuniza das perturbações, das doenças, do sofrimento. E isso nós vamos buscar através das leituras edificantes, das reflexões, dessa busca de sintonia com a espiritualidade maior, com Jesus. Então, dando continuidade, trazemos ainda do livro Segue-me, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, com o título Serviço. Trabalhando para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Antes de Jesus, o serviço, sem dúvida, constituía abjeção ou miserabilidade. Excetuadas as lides da guerra e as preocupações da governança, que representavam o trabalho honroso da habilidade e da inteligência, qualquer gênero de atividade era considerado esforço inferior que deveria ser relegado aos homens cativos. O serviço, punição, estava em toda parte. Escravos nas letras, escravos no ensino, escravos na rotina doméstica, escravos nos espetáculos, escravos no mar, escravos no solo. Onde estivesse alguém ajudando ao próximo no uso respeitável dos braços, aí se achava um coração jungido à vontade despótica do Senhor, sem qualquer direito à própria vida. Com Jesus, porém, o trabalho começa a receber o apreço que lhe é devido. O mestre inicia o apostolado numa carpintaria singela. Em seguida, é o médico dos desamparados sem honorários. É o enfermo dos aflitos sem remuneração. O educador ativo sem recompensa. E, por fim, consagrando o concurso fraterno na máxima expressão, lava os pés aos discípulos, qual se fora deles o escravo e não o orientador. Desde então, a terra se renova. Cada cristão, abastardo ou menos favorecido, procura a posição que lhes cabe a fim de agir e ser útil. Materializando o ensino do Senhor, Paulo de Tarso consome-se de fadiga no trabalho incessante, a fim de auxiliar a todos, sem ser pesado a ninguém. E é de século a século, sob a inspiração do amigo celestial, o serviço é motivo de honra e merecimento, em plano cada vez mais alto, até que o homem aprenda, por si mesmo, a divina lição que indica por maior aquele que se fizer o servo de todos eles. Veja que lição maravilhosa, com relação ao trabalho. E aqui, Emmanuel faz uma avaliação
das idades antigas, né? Como era considerado o trabalho. Apesar da gente saber que o trabalho é uma lei natural, uma lei divina, todos têm que trabalhar, mas a gente, olhando rapidamente a história da humanidade, nós vamos perceber que nas idades antigas, as pessoas que trabalhavam eram os escravos, eram aqueles que estavam subjugados, né? Que os governadores, as governanças, eles não trabalhavam, né? Porque era um serviço que constituía abjeção ou miserabilidade. Então, eles, na grandeza, era uma desonra trabalhar, né? Graças a Deus que hoje essa posição já está bem diferente. Hoje, todos necessitam do trabalho, né? E era tido o trabalho como uma punição, né? E só eram os escravos que faziam esses trabalhos, né? Da rotina doméstica, os escravos no mar, no solo. Então, onde estivesse alguém ajudando o próximo, essa pessoa estava ali jungido à vontade despótica do Senhor. Sem qualquer direito à própria vida, né? Não tinha direito a salário, a descanso, mas eram subjugados, eram escravizados. Aí, com a vinda de Jesus, tudo muda no planeta. Ele veio demonstrar a importância do trabalho, né? Como dignifica o trabalho, como é importante trabalhar, ajudar, cooperar. E ele vem dando exemplo desde do seu nascimento até o momento da sua crucificação, né? Ele ajuda os pais na carpintaria, depois ele vai desenvolver um trabalho junto aos necessitados, como médico, como enfermeiro, como educador, sem nenhuma recompensa, sem nenhuma remuneração. E esse trabalho aí, ele ainda é mais grandioso, porque você faz um trabalho sem esperar nenhuma recompensa, né? Só com o objetivo de ajudar o próximo. Então, o trabalho não é só aquele remunerado, com carteira assinada. O trabalho que nós estamos falando aqui é aquele trabalho que a pessoa se doa e não recebe nada em troca. Esse ainda é mais grandioso, né? Então, ele faz essas colocações. E hoje é visto com mais respeito o trabalho, precisando ainda de alguns ajustes, mas o trabalho já é visto com muito respeito. E aí vem Paulo de Tarso, também dando esse exemplo, porque Paulo, ele, apesar de ser um doutor da lei, tinha cidadania judaica e também romana, né? Mas ele, quando ele se tornou Paulo de Tarso, né? Quando ele começou a seguir Jesus, ele se isolou, né? Daquela sociedade, foi renegado, foi excluído até mesmo pela família, e ele teve que buscar um trabalho para sobreviver. Foi buscar no tear, né? Fazer tapetes para vender e sobreviver, para não ser pesado a ninguém, né? E ele o tempo todo fazendo as pregações, ele trabalhava para sobreviver, né? E é interessante também os exemplos que Jesus dá, né? De que aquele que mais trabalha é o que realmente é aquele que serve de todos, é aquele que é mais superior, né? Porque ele está ajudando a muitas pessoas. O exemplo de Jesus: se você quer ser o primeiro, que sirva mais, que ajude mais. E aí faz lembrar um episódio muito interessante no Novo Testamento, onde a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Eu acho interessante isso, porque não diz o nome dela, né? A mãe dos filhos de Zebedeu. É discriminação ainda muito forte da mulher, né? Sem importância. E aí diz que a mãe dos filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, chega até Jesus e diz a Jesus: Senhor, ordena que meu filho, nesse reino que Jesus implantaria na terra, que ocupasse os primeiros lugares, né? Ela achava que aquele reino era um reino material, né? Onde Jesus ia reinar como os reis, né?
poderosos. E aí ela pediu que ordenasse que os 2 filhos ficassem um de um lado e outro do outro, né? O primeiro escalão. E aí Jesus disse que ela não sabe o que ela estava pedindo, né? Na ignorância das leis divinas, né? Não sabia o que estava pedindo. E que se quisesse, quem quisesse, aí dando um exemplo, um ensinamento para os discípulos, quem quisesse ocupar os primeiros lugares, que servisse mais, que fosse os servos de todos. E esse foi o exemplo dado por Jesus, né? E nós, como é que estamos nessa posição? Gostamos de servir, de ajudar, ou só estamos buscando recompensas, levar vantagens? Então, é necessário a gente repensar, né? Nossa atuação no mundo agora. Que precisamos, além de trabalhar pelo nosso sustento, também ajudar o nosso próximo, servindo de alguma forma, dentro dos nossos limites, né? Com o nosso trabalho, aos nossos irmãos. E principalmente agora, nesse momento de pandemia, onde as pessoas menos afortunadas necessitam de tanta coisa, né? Muitas vezes da própria alimentação ali para sobreviver. As crianças necessitando de ajuda, a família. Então, que possamos ajudar de alguma forma, não só dando o alimento, a roupa, mas um esclarecimento, um apoio, uma palavra amiga, uma palavra esclarecedora. Tudo isso é trabalho edificante em prol dos nossos irmãos, mas, acima de tudo, em prol de nós mesmos. Fica a mensagem de hoje, falando do serviço, do trabalho e do quanto é importante a gente servir. Se preocupar com o outro e servir. Isso é uma vacina contra determinadas doenças, contra determinados vírus, né? Principalmente o vírus da depressão. Então, quanto mais a gente serve, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente coopera, mais a gente tem essa imunização. Pensemos nisso, meus irmãos. Eu sei que todo mundo, cada um no seu canto, sofrendo, passando dificuldade de toda a ordem, uns mais, outros menos, mas nós não podemos perder a esperança, em momento algum. Até porque tudo está nos planejamentos divinos, tudo está sob a direção divina. E Deus sabe o momento certo de cessar tudo isso, de mostrar novos caminhos, e a terra está avançando, e todos nós estamos avançando, porque isso é a vontade de Deus, e as leis divinas, elas são perfeitas, elas são poderosas, elas são para o nosso bem, mesmo nos causando o sofrimento, mas do próprio sofrimento, do próprio mal, Deus tira o remédio para nos curar. Que possamos acreditar nisso verdadeiramente, vivenciar com esperança e alegria esses momentos difíceis, não perder a sintonia com Jesus, e rogamos nesse instante a esse médico maior que visite cada lar que está nos assistindo, visite os hospitais, os que estão nas UTIs, né, acamados pela Covid, que visite as famílias que perdem seu ente querido num momento desse, desesperador, que visite aquela família que está numa dificuldade com a alimentação, que visite e ampare as crianças, aos enfermos, aos idosos, a todos que estão nesse momento de desespero. E desejando a todos muita paz, que Jesus pernoite em nosso lar, trazendo a saúde e a paz, magnetizando a água que iremos beber, aplicando os passos em todos nós, e desejamos a todos uma boa noite e que Jesus continue conosco agora e sempre. Amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou.
é meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero,